Sejam bem-vindos nessa live de hoje. E o tema da live de hoje é: quem sou eu no reino? Quem é você no reino? Quem somos nós no reino de Deus? Então essa live é para você. Essa live aqui hoje é para despertar uma chama que existe dentro de você. E através dessa live, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Vamos encaminhar a live então para o pessoal? Vamos lá então. Vamos encaminhar a live para o pessoal. E vai ser uma grande bênção essa live de hoje. Amém? Então vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos encaminhar a live aí. Vamos lá. Vamos encaminhar a live aqui. Vamos lá. Encaminhando a live de hoje. Encaminhando aqui para o pessoal. Quem sou eu no reino? Live incrível. Muito, muito poderosa. Vamos lá. Vamos lá, quem está mais aqui? Quem sou eu no reino? Vamos lá. Enviando para o pessoal. Bom, gente, boa noite para vocês. E nós vamos falar hoje, quem sou eu no reino? Eu fiz uma pesquisa ontem, nos meus stories, e esse tema aqui mexeu muito comigo. E eu quero compartilhar aqui com vocês. Quem somos nós no reino? Quem sou eu no reino? Quem é você no reino? Então, a princípio, eu quero dizer para vocês, a primeira palavra para abordar essa live, antes de lermos algum texto bíblico aqui, eu quero dizer para vocês que vocês são uma bomba no reino. Vocês são uma bomba nuclear aí no reino. O inimigo vai fazer de tudo para apagar esse pavio aí, essa chama que existe dentro de você. Por isso, que quando você entra no meu perfil aí, você vai ver assim, ó, extraordinário. E no final do extraordinário tem uma chama ali. Então por que dessa chama? Desde quando Deus colocou no meu coração para esse projeto extraordinário, essa chama é o que existe dentro de nós. Então eu quero compartilhar essa palavra aqui com vocês. Combinado? Deixa eu abaixando aqui a música aqui para nós entrarmos aí. Bom, vamos lá. Encaminhar a live aí? Compartilhar a live? Então vamos lá. Vamos embora então, vamos de live aqui então. Vamos lá, o pessoal vai chegando aí na live. Não estava pré-agendado um horário fixo, eu falei que eu iria fazer por esses dias, mas veio aqui no meu coração e eu preciso compartilhar essa grande bênção com vocês que vai despertar, vai destravar muitas áreas da sua vida, combinado? Então o texto para isso daqui, eu separei dois textos. Primeiramente, 1 João capítulo 3 e depois 1 Pedro capítulo 2. Fechou? Então eu quero fazer a leitura dessa palavra de hoje, que fala assim, ó, pela NTLH. Então 1 João capítulo 3 e o versículo 1, que fala assim, ó, vejam como é grande o amor do Pai por nós. Preste atenção. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Gente, isso aqui é muito, muito poderoso, muito forte, tá? E por isso que Deus tocou meu coração para fazermos aqui essa live. Fechou? Então vamos lá. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Então, para nós sabermos quem nós somos no reino, primeiro nós temos que saber quem é Deus. Tá? E por quê? Porque se somos filhos dele, primeiramente nós temos que conhecer quem é o nosso Pai. Quando nós conhecemos quem é o nosso Pai, nós sabemos quem somos. Por quê? Se nós pegarmos a Bíblia lá em Gênesis, a Bíblia fala assim, ó, que Deus falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas não é somente fisicamente, nós somos imagem e semelhança de Deus num contexto espiritual. Precisamos ser no emocional, no psíquico, precisamos ser
no caráter, precisamos ser na integridade, no respeito, na ética. Então, quem somos nós no reino? Quem sou eu no reino? Nós somos primeiramente filhos de Deus. Quando você entende que você é filho, quando você entende que você é imagem e semelhança dele, por mais que você passe altos e baixos, por mais que você encontre desafios na sua vida, você nunca vai se perder. Por quê? Porque quando você literalmente sabe quem você é, ninguém tira isso de você. Ontem na live das 11h eu falei assim, ó, tem duas coisas que a gente, ninguém pode tirar da gente. Ninguém pode tirar Deus da nossa vida e ninguém pode tirar aquilo que nós somos. Então isso é muito forte. Então isso chama-se identidade, tá? Porém aqui, ele fala assim, ó, vejam como é grande o amor do Pai por nós. Então, ele fala assim, ó, contemple como é grande o amor de Deus, tá? E ele fala assim, ó, o seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. É um privilégio isso. É privilégio sermos chamados de filho, porque filho conhece o coração do Pai. Um filho sabe da intimidade do Pai. Antes de nós entregarmos a nossa vida para Deus, nós éramos criaturas. O que é isso? Quando somos criaturas, significa que nós não entregamos, não nos convertemos, não fazemos parte do reino dele. Agora, a partir do momento que nós nos entregamos, nos tornamos filhos. E filho tem direito à herança. E a maior herança de Deus para nós é a salvação eterna. Aleluia. É você herdar o melhor de Deus. O melhor de Deus é você receber Jesus e ter a sua salvação eterna. Quando você entende esse princípio de salvação, quando você entende que nós vamos morar na Nova Jerusalém, onde as ruas serão de ouro, onde não haverá animal feroz, onde todos estarão em comunhão plena, nós começamos a entender quem nós somos no reino. E quando nós entendemos quem nós somos no reino, nós incomodamos o que é contra o reino. Quem é contra o reino? O inferno. Quem é contra Deus? O diabo. Então, quando você faz parte do reino, quando você entende quem é você no reino, e no reino você é o filho, você é filha, então você está indo contra o inferno, você está indo contra o diabo. Só que isso não é motivo para você temer. É motivo para você agradecer. Porque quando você é filho, você está protegido, amparado, provido. É como se Deus te cercasse, Deus te protegesse. E aí a Bíblia vem em Salmos. É um dos vídeos, se não me engano, é o vídeo mais assistido que eu tenho no YouTube, que foi logo no começo de tudo isso que começou aí. E falamos lá que nenhuma praga chegará à sua tenda, nenhum mal entrará na sua casa. E esse vídeo lá passou de 1000 visualizações lá faz tempo. Então, quando você entende que você é filho, quando você entende que você é filha, ainda que tudo se levante contra você, nada poderá te destruir. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode fazer com que te impeçam de você herdar a sua salvação, que impeçam que te tirem aquilo que você é. Então, continuando, ele fala assim, ó, somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. Então não é só ser chamado, é você entender que de fato você é filho. Quando você entende que de fato você é filho, muitas coisas mudam. Vamos lá, vamos encaminhar a live aqui novamente para o pessoal? Encaminhando a live aí para o pessoal. Agora, vamos lá. 3, 2, 1, encaminhando a live aí. Vamos lá. Vamos encaminhar a live de hoje para o pessoal aqui. Vamos lá então? Encaminha a live de hoje, enviando aqui. Fechou? Enviei aí novamente. Às vezes o pessoal aí tá tomando banho, jantando. Mas se você tá aí ó, jantando, tá junto aí, deixa o celular ligado, não precisa assistir, vai ouvindo. Coloca o volume no máximo aí e vai ouvindo. E essa live vai ficar salva aí pro pessoal depois poder assistir, fechou? E ele fala assim, ó, aí continuando, é por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Isso é forte. A Bíblia fala que as trevas não têm comunhão com a luz. Por quê? Porque o que é treva, quando a luz chega, ela se dissipa. Então não tem como ter comunhão. Aquilo que é treva, aquilo que se chama trevas, é treva, né?
Quando a luz chega, aquilo ali tem que ser dissipado. Então isso é muito forte, isso é muito poderoso. E quando você entende que você é filho de Deus, você entende que aqueles que não são filhos e aqueles que não querem Deus sempre vão enxergar você como uma ameaça ou coisa do tipo. Ou seja, não é sobre as pessoas, é sobre muitas vezes o que está agindo na vida das pessoas. Quando uma pessoa não gosta de você, ela não é que ela não gosta simplesmente de você, ela não gosta do que está em você. E o que está em você, muitas vezes pode ser Deus, muitas vezes pode ser um comportamento que você tem buscado executar a imagem e semelhança dele, ou seja, será que eu faria isso? Será que eu não faria isso? Como que Jesus faria isso? Então você começa a entender que é muito mais importante o seu relacionamento com Deus, a forma como você lidar com o Senhor e como você vai lidar com as pessoas tendo essa imagem e semelhança dele. Então isso é muito forte. Quando você começa a entender isso daí, muda algumas chaves na tua vida. Quando você começa a entender que nós precisamos de fato imitarmos a Ele, vivermos como Ele, muitas coisas na nossa vida vão sendo mudadas. Nós paramos de perder tempo com coisas que não fazem sentido. Nós paramos de cuidar da vida alheia. Nós paramos porque é o seguinte, Jesus, ele ajudava as pessoas, mas Jesus não ia cuidar da vida dos outros. É uma diferença gritante. E aí, quando a gente entra aqui na palavra, então quem sou eu no reino? Eu sou a pessoa, que sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus. E Deus me deu uma missão. Qual é a missão? A Bíblia fala assim, eu preciso amar o meu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então quando você ama o teu próximo como a si mesmo, primeiro você tem que amar a si mesmo. Acima de tudo, amar a Deus. Segundo passo, você precisa amar a si mesmo para que você possa ter o direito de amar o seu próximo. E quando você ama a si mesmo, você cuida da sua vida. Você literalmente vai cuidar da sua vida. Isso não é desprezar o próximo, mas para você estender a mão para o próximo, primeiramente, a sua mão precisa estar completa. Ou seja, você precisa estar completo. Então, em primeiro lugar, aprenda a cuidar da sua vida. Agora eu posso ajudar o meu próximo, eu posso estender a mão para o meu próximo. Glória a Deus por isso. Então você vai estender a mão. Tá? Mas antes de fazer pelo próximo, você precisa aprender a fazer por você. Isso não é egoísmo. O egoísmo começa quando você nunca faz pelo próximo. Quando você só pensa em si mesmo. Aí não é sobre Deus, aí não é sobre a palavra. Aí é sobre o egoísmo, egocentrismo e o ego, ou seja, o ego. Tá, mas vamos voltar aqui o fio da meada. Então, quando nós somos de fato filhos, somos reconhecidos por isso. Quando somos reconhecidos por isso, quem nos reconhece? Quem é filho de Deus. Quem não nos reconhece são aqueles que não são filhos. Porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E quando você entende que nós somos irmãos, quando você entende que nós somos filhos do mesmo Pai, fica muito mais claro algumas coisas da nossa vida. Fechou? E agora 1 Pedro 2,9, olha o que a Bíblia fala. Vamos lá, 1 Pedro 2,9. Fala assim, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Isso é muito forte. O que é isso daqui? Nós somos escolhidos para quê? Para executarmos o que Deus nos chamou. E cada um tem um chamado. Cada um foi chamado para algo e cada um foi escolhido para algo. Porém, entretanto, cada pessoa tem que seguir o seu chamado. Então, quem somos nós no reino? Somos pessoas que vamos destruir o inferno. Deus nos colocou nessa terra para destruirmos o inferno. De que forma? Com o que somos, com o que temos, com o que fazemos. A Bíblia fala assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda arma forjada contra ti, ela não vai prevalecer. Ou seja, nós somos lavados, remidos, protegidos pelo sangue de Jesus. E aí quando você entende que você é filho e que você está cercado de anjos, que você está ao tempo inteiro protegido, amparado, provido, guiado, você entende que você precisa executar o que Ele te chamou. Para isso, vai exigir maturidade. Maturidade tem a ver com consciência.
Ou seja, você vai buscando a Deus, você vai se enchendo de Deus, se preparando para quê? Para destruir todas as fortalezas do inimigo. Com o que você faz, com o que você tem, com o que você é. Tem pessoas que foram chamadas para pregarem, outras para louvarem, outras para orarem, outras para ajudarem, fazer ações sociais, filantropia. Tem pessoas que foram chamadas no reino para serem colunas financeiras. Independente do que você foi chamado, faça o que Deus colocou nas suas mãos. A maior alegria do ser humano não está em comprar coisas e vivenciar apenas as coisas da vida. Isso traz uma alegria, mas é uma alegria passageira. Onde está a verdadeira alegria? A verdadeira alegria está no propósito de vida, está na missão de vida. E aí, para nós entendermos qual é o meu propósito, minha missão de vida, eu tenho que me conectar diretamente com o Senhor lá na fonte. Então, quando eu me conecto com Deus, eu começo a entender o porquê eu estou aqui. Quem sou eu aqui? Então, primeiramente, quem sou eu? Eu me chamo Daniel, sou filho de tal pessoa, sou esposo, pai, estou exercendo o meu ministério nessa terra, estou ganhando almas para Jesus, sou imagem e semelhança de Deus. E quando você entende isso, você começa a alinhar muitas coisas na sua vida. Não fica vazia. Eu gosto muito de uma frase de Dostoiévski que ele fala assim, ó, existe um vazio dentro do homem do tamanho de Deus. E quando as pessoas elas entendem que parte do que elas sofrem, parte do que elas estão passando na vida, é porque elas não se conectam com o seu propósito, com a sua missão de vida. Porque olha, se você descobrir o seu propósito, a sua missão de vida nessa terra, seja qual for o teu chamado, mas se você está executando esse chamado, você tem uma alegria plena. Porque a verdadeira alegria está em servir a Deus. Por isso que Jesus veio e falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por que ninguém tirava a alegria de Jesus? Por que ninguém arrancava quem Jesus era? Porque Jesus, ele era o próprio Filho de Deus. E sendo o próprio Filho de Deus, ele veio nessa terra e cumpriu a sua missão. Não muda nada em relação a nós. Quando você entende que você é filha de Deus, quando você entende que você é filho de Deus, ninguém tira isso de você. Aí a gente entra em Romanos. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Será a profundidade? Será o alto dos céus? Será a aprovação? Aí ele fala um monte de coisa. E no final ele fala assim, ó, nada poderá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é quem você é com Ele. O amor de Deus é quando você entende que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que nenhum mal vai atingir a sua casa. Ainda que muitas vezes, até uma vez o Silvio Santos fez esse vídeo, às vezes o mal ele está vencendo por alguns segundos, por alguns minutos, só por um pequeno tempo, aparentemente. Mas ele não prevalece, porque se o mal vencesse o bem, qual o motivo que existiria das pessoas existirem e de ter uma criação e etc. Então hoje aqui eu quero te dizer algo. Quem sou eu no reino? Quem é você no reino? Você é uma bomba atômica que o diabo todos os dias impede. Ele quer, sabe, quando fala impede, ele tenta te impedir. Ele tenta arrancar quem você é, ele tenta tirar o seu propósito, a sua missão de vida, ele vai fazer de tudo para isso daí. Como eu disse no começo do vídeo, quando você entra no meu perfil, está escrito extraordinário, tem uma chama lá. Essa chama é porque existe uma chama dentro de nós, muito forte. Só que o inimigo, ele o tempo inteiro ele fica apagando o pavio. Mas se você entender quem você é, e o dia que isso acontecer, e você descobrir quem você é de fato, você vai explodir nessa terra, como se fosse uma bomba mesmo, como se fosse algo extraordinário. E você explode, e você vai atacando e destruindo o inimigo. E aí que está. As pessoas, elas são muito imediatistas. E eu quero falar sobre isso. Um dia eu vou fazer uma live só sobre isso. Mas as pessoas são muito imediatistas. Por quê? Porque quando você pega, por exemplo, um celular na mão, e você fala assim, eu quero pesquisar sobre tal coisa. Você clica, digita, busca. Em segundos você tem a resposta.
Só que quando é para você realizar a sua missão de vida, o seu propósito de vida, quando é para você de fato fazer algo exponencial para Deus, gente, não é num clique. Não funciona assim. Exige tempo, maturidade, consciência, espiritualidade. Tem dias que você vai amanhecer plena. Tem dias que você vai amanhecer e falar assim, poxa, eu nem aguento levantar da cama hoje. E isso é a vida. Isso é a vida. A vida é assim. E aí é onde nós entendemos. Quem sou eu no reino? Eu sou uma pessoa que Deus me colocou nessa terra para fazer e transformar vidas. E quando você entender isso daí, vai acontecer na sua vida. De que forma? Na sua área. Na sua área. O que queima o seu coração? Por isso que eu falei da chama. O que queima o seu coração? Quando o teu coração queima por algo, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu quero ser uma coluna financeira. Então, para você ser uma coluna financeira, você precisa queimar isso no seu coração e você precisa fazer isso independente da situação, independente dos altos e baixos. Daniel, eu quero levar cultura para as pessoas, eu quero transformar a vida das pessoas através de cultura, de arte, eu quero transformar a vida das pessoas através da pregação, de um louvor, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero que as pessoas conheçam Deus através do quê? De um marketing digital, qualquer coisa, mas que elas se conectem com o Criador e que as vidas sejam transformadas. Aí você começa a descobrir quem é você no reino. E quantas pessoas estão padecendo? Por quê? Porque você não investe o seu recurso. Não adianta você falar assim, eu quero pregar a palavra, você é um pregador, mas Deus muitas vezes chamou para você ser uma coluna financeira e você nunca investe. Você não fala assim, agora, a partir de agora eu vou fazer e acabou. Por quê? Você muitas vezes não pode ir. Mas a obra de Deus é também feita com pessoas que investem. Então como que a pessoa vai? Então nós precisamos descobrir quem nós somos. E quando nós descobrimos quem nós somos, a gente destrói o inferno. Você não pode ir lá pregar. Mas tem quem pode ir, mas você pode bancar aquilo ali. E quando você banca aquilo ali, está acontecendo. E a recompensa vem para a sua vida. Você nunca fica desamparado. Então é sobre isso a vida. Poxa, mas eu quero realizar os meus desejos. Só que não é sobre nós. O propósito de Deus é muito maior do que a gente. O propósito de Deus é muito maior do que nós. Quando você entende qual é o propósito de Deus, você entende que nós somos pequenos. Perdão pela expressão aqui, mas é uma expressão muito simplista, mas as coisas de Deus são tão grandiosas que nós nos tornamos insignificantes, muito pequeninos, sabe? Só que as pessoas, elas querem viver no raso o tempo inteiro. Sabe o que elas querem? Elas querem dobrar o joelho. Deus, eu preciso disso daqui. Deus tem que me responder agora e amanhã tem que estar acontecendo. Só que quando Deus vem e fala assim, faz isso daqui agora que eu estou mandando você fazer pelo reino, as pessoas, então agora eu tenho que buscar confirmação. Agora eu não sei se isso eu vou fazer, eu não sei se eu posso. E aí? Muitas vezes a resposta para o seu problema está naquilo que você faz para Deus. Porque quando você faz para Deus, é como se você desse um murro, um soco mesmo na cara do inimigo. Então a resposta para os seus problemas, para a solução dos seus problemas está em fazer o que Deus te mandou na terra, em ajudar pessoas. E se Deus te colocou nessa terra, te levantou nessa terra para ser uma coluna financeira, é o momento de você fazer isso. Se Deus te levantou nessa terra para você ser um pregador, já passou do horário, você tem que começar a pregar. Se Deus te colocou... Porque sabe, eu falo assim, hoje eu prego online, já preguei em muitas igrejas, mas eu comecei pregando em ponto de circular. Eu comecei pregando dentro da sala de aula onde eu estudava quando eu era adolescente. Então quando uma pessoa quer começar, ela começa com o que ela tem. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu preciso, Daniel, eu quero prosperar, eu quero ajudar a obra financeiramente, mas quando Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Quando Deus me encher de dinheiro, quando a vida me encher de dinheiro, eu vou fazer daí. Não. Jesus vem e fala assim, se você não for fiel no pouco, você nunca vai ser no muito. E não é eu que estou falando, é Jesus. Então tudo começa no pouco. Tudo que nasce gigantesco é monstro. Pega filmes, historinhas, tudo que nasce fora do padrão é monstro. E não é sobre isso. É sobre começar com o que você tem. Essa live de hoje aqui está vindo para algumas pessoas. Tem pessoas aqui que precisam começar, alguns negócios na sua vida. E você precisa começar com o que você tem. Você está esperando o momento exato, perfeito.
Ah, se aquilo ali acontecer, daí eu começo. Se aquele terceiro lá fizer aquilo, aí eu começo. Não, começa com o que você tem. O que você tem? Você tem um celular na mão? O que você tem? Eu comecei fazendo as lives. Se vocês vissem o celular, eu tive que baixar uma câmera no celular. Meu celular acabava a bateria e tem que ficar na tomada. E eu comecei fazendo as lives assim. Eu fazia vídeos, eu tinha que colocar na câmera preto e branco. Se você descer no meu perfil, mas vai lá embaixo mesmo, você vai ver um monte de vídeo meu preto e branco. Até que um dia Deus levantou uma pessoa e falou assim, ó, vem aqui. Por que você faz vídeo desse jeito? Eu falei, porque meu celular é assim. Então pera um pouquinho aí. Pegou e nos abençoou e falou assim, ó, toca esse celular aqui, vai e faz. Você entende que quando você começa com o que você tem, você é fiel no pouco, sobre o muito Deus te coloca? Mas se você nunca for fiel no pouco, você nunca vai chegar no muito. Eu fico olhando assim, ó, a vida inteira. Gente, faz 23 anos que eu sirvo, que eu sou mensageiro do reino. Eu vi as pessoas falando isso a vida inteira. A vida inteira, a maior parte das pessoas. Nossa, quando eu alcançar esse patamar, aí eu vou fazer. Não, não vai fazer. Ah, quando aquela bênção entrar na minha conta, aí eu vou fazer. Não, você não vai fazer. Porque se você não é fiel no pouco, você nunca vai ser no muito. Nunca. E não é, isso não é ideia minha. Quem falou isso é Jesus. Ah, eu não gosto dessa palavra, Daniel. Então, vai brigar com Jesus, vai brigar com a palavra, porque não é eu. Então chegou o momento de você iniciar com o que você tem. Chegou o momento de você fazer com o que você tem. Porque quando você fizer com aquilo que você tem, você vai começar a destruir as forças do inimigo. Então quem sou eu no reino? Nós somos uma bomba atômica no reino. Nós somos uma ameaça para o inimigo. Só que as pessoas, elas ficam esperando o tempo certo. Só que todos os dias, milhares e milhares de pessoas estão partindo dessa terra sem ter Deus no coração, sem ter Jesus. E você fica esperando algo acontecer para você começar a dizimar, para você começar a ofertar, para você começar a ajudar a obra missionária. Você fica esperando algo lá incrível acontecer. E você não é fiel no pouco. E aí, esses dias eu conversava com uma pessoa que também, ela não conseguia desfrutar das bênçãos. Eu falei, mas ser fiel no pouco também é ser fiel desfrutando no pouco. Ah, Daniel, eu quero fazer essa viagem, fazer aquilo e tal. Tudo bem, mas você pode começar agradecendo a Deus pelo que você tem. Você pode, por exemplo, encerrar essa live aqui, dar um abraço na sua esposa, no seu filho, e falar assim, olha, obrigado, porque vocês existem na minha vida. E começar com o que você tem. Você entende que é metanoia, transformação da vossa mente que a Bíblia fala? Então essa é a chave. Por que falo de chave? Porque chave vira e destranca as portas. Tem muita gente que está travado, com as portas aqui fechadas, esperando assim. Nossa, quando eu tiver aquela câmera de 50 mil reais, eu vou gravar um vídeo. Não, se você não consegue gravar com um celular de 800 reais, de 500 reais, seja o teu celular, você nunca vai conseguir gravar com uma de 50 mil. Você tem que começar com o que você tem. Você tem que agradecer pelo que você tem. Começa com o que você tem. Começa. Um dia você vai ter uma câmera de 50 mil reais. Mas se você tem um celular de 500 reais e não consegue fazer vídeo porque você espera ter uma câmera de 50 mil, de 40 mil, não importa, você nunca vai ter. Porque Jesus disse, se você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Mas quem não consegue ser fiel no pouco, nunca vai chegar no muito, isso é muito poderoso. Então quem sou eu no reino? Eu sou uma ameaça para o diabo. Você é uma ameaça para o diabo. Por isso que todo dia ele apaga essa chama, ele fica tentando te impedir. Aí ele vem e sopra, ó, faz isso não, deixa para depois. Não começa com o que você tem, não. Ele fica apagando essa chama. Por isso que o símbolo extraordinário é uma chama, porque existe uma chama aqui dentro. E o diabo fica o tempo inteiro cortando o pavio lá. A hora que vai acender a chama, o diabo vai lá e pum, né? Mete a tesoura no pavio, aí apaga. Né? Fica jogando água, fica molhando os seus planos, seus projetos. Começa com o que você tem. Seja uma ameaça onde você for, para o inimigo. Sabe? Aquilo que a Bíblia está dizendo, nós somos povo de Deus, filho de Deus, sacerdócio real. Deus está falando assim, eu já te dei tudo que você precisa. Você tem boca, você tem olhos, você tem a sua voz, você tem as mãos para digitar, para gravar, para fazer com que você tem. Você pode ir, você pode se comunicar, você faz com o que você tem. E quando você aprender a fazer com o que você tem,
Deus vai começar a te dar aquilo que você não tem. Porque você está honrando Ele no pouco. É muito, muito forte essa live de hoje. Quem sou eu no reino? Eu sou a pessoa que Deus me colocou nessa terra para plantar o terror no terreno do inimigo. Com o quê? Com o meu recurso, com dinheiro, com a palavra, com a Bíblia, com louvor, eu não sei. Cada um tem um chamado. Mas tem que começar a fazer. Fazer com o que você tem, acabou. Acabou, vamos fazer. É fazer, agir. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Vieira. Tem poder quem age, ele fala. Então agir. Aí o Wendel Carvalho fala assim, ó, agir massivamente. O que é isso? Ir pra cima. E fazer. E orar. E acreditar. Porque a sua alma tá falando assim, ó. Clama. Vai. Se conecta com o Senhor. E o inimigo fica falando, isso não é importante, isso não tem nada a ver, isso é passageiro. Não! Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Hoje essa palavra, do meado ali pra frente, vamos dizer assim, ela tá vindo aqui no fundo da alma, sabe? Porque tem pessoas aqui hoje que precisam ouvir isso. Precisam ouvir isso. Tem pessoas aqui que Deus já te deu planos, sonhos, Deus já te mostrou o seu plano de negócio, Deus já te mostrou muitas coisas. E quando Deus mostra uma coisa para você, é porque já aconteceu para Ele. Para Ele já aconteceu, só para nós que ainda não aconteceu. Daniel, mas e as dificuldades? Claro que vai ter. Só que se você não começar, você nunca vai enfrentar as dificuldades, porque você não vai ter dificuldade. A dificuldade vai ser por nunca ter começado. Então você precisa escolher o seu difícil. O difícil é começar, ir me adaptando, porque é assim. Ou ficar no difícil e nunca fazer nada. E nunca saber o resultado disso. E agora aqui vem um insight aqui na minha mente. Vocês lembram daquela passagem de Pedro? Quando... Só tomar uma água aqui. Quando Jesus vem andando sobre as águas, Jesus ficou orando lá, falou para os discípulos, vai, se afasta, deixa eu orar um pouco sozinho aqui, deixa eu colocar a cabeça no lugar aqui. Jesus vai, ora, daqui a pouco Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos dentro do barco, começou um tropé dentro do barco. Meu Deus, é um fantasma, meu Deus do céu. Aí Pedro olhou para aquilo ali e falou, mas será que é um fantasma mesmo? E perguntaram, e Jesus falou, sou eu. E aí Pedro falou assim, ó, se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo. Gente, olha que ousadia, que intrepidez, é isso que Deus quer colocar na sua vida hoje. Ousadia, intrepidez. E ele falou assim, ó, vem Pedro. Pedro sai do barco, pisa na água como se fosse terra firme e vai. Só que no meio do caminho Pedro afunda e Jesus vai lá e prontamente salva Pedro. Aleluia, glória a Deus. Você vai falar, mas Pedro afundou. Só que Pedro, meu irmão, foi o único que andou sobre as águas depois de Jesus. E aí que tá a chave agora. Imagina, aí isso aconteceu. Aí imagina que todo mundo foi lá, parou o barco, atravessaram, foram para a terra firme e agora falaram, vamos descansar aqui, vamos dormir? Vamos. Agora você imagina o seguinte. Imagine agora comigo assim os discípulos. Pedro afundou. Imagina eles. Eu sabia que ele ia afundar. Mas dentro de Pedro estava assim, eu afundei. Mas eu vivi o extraordinário. Eu vivi o incrível. Eu vivi o sobrenatural. Eu provei do poder de Deus. Vocês ficaram dentro do barco. Ó. Vocês não tiveram ousadia. Vocês não começaram com o que você tinha. Pedro não tinha nada. Ele foi... Não vou nem dizer que Pedro tinha fé. Ele foi pela palavra de Jesus. Porque você lembra lá quando Jesus ganha Pedro quando Jesus chama Pedro na pesca maravilhosa? Jesus fala para ele assim, ó, lança a rede. Ele falou, mas eu pesquei a noite inteira e não pesquei nada. Lança a rede, Pedro. E Pedro falou assim, ó, pela sua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. Então Pedro já tinha provado disso. Pedro já sabia que pela palavra de Jesus as coisas aconteciam. E quando ele vê através do barco,
Ele fala assim, ó, manda eu ter contigo. E Jesus fala, vem. Aí você imagina a hora que eles colocam a cabeça no travesseiro. Todos eles, eu poderia ter ido também, né? Eu poderia ter saído daquele barco, eu poderia ter tido aquela ousadia. E Pedro, a hora que ele coloca a cabeça no travesseiro, eu imagino que Pedro deve ter pensado, eu vivenciei, eu provei de Deus, eu sei o que é vivenciar um milagre, eu sei o que é andar sobre as águas, eu sei o que é estar afundando, aleluia. Mas eu também sei o que é o mestre segurar a minha mão e me puxar para fora. Jesus não salvou ninguém que estava dentro do barco, porque eles não precisavam ser salvos. Mas quando você sai do barco e vai pela fé, Ele não permite que você padeça, porque Ele te deu uma palavra. E qualquer coisa que acontecer com você, a responsabilidade é dele. Agora, se você não receber a palavra, não ouse sair do barco. Porque se você afundar, você vai estar só. Vocês estão entendendo? Esteja debaixo de uma palavra. Quem somos nós no reino? Somos aqueles que provamos do milagre. Somos aqueles que provamos do poder de Deus. Somos aqueles que vivenciamos o extraordinário. Somos aqueles que vivenciamos o sobrenatural. Mas isso só acontece quando eu saio da minha zona de conforto. Quando eu saio de onde eu estou. Quando eu obedeço a voz dele. Quando eu ouço a voz dele, mesmo em meio ao temporal. Mas que eu vou e falo, eu vou até o Senhor. E ainda que eu afunde. Só que aqui vocês não estão entendendo ainda. Preste atenção aqui, ó. O barco estava aqui, Jesus estava aqui. Imagine aqui, ó, no meio. E Pedro aqui no meio. Tá? Ele afunda. O barco estava longe. Ele afunda. Jesus estava aqui. E Pedro, quando ele fala, Senhor, socorre-me. A Bíblia fala assim, ó, prontamente ele estendeu a mão e pegou Pedro. Preste bem atenção. Aparentemente Jesus pode estar longe de você. Mas quando ele vê que você está afundando, ele sempre vai estar pronto para estender a mão. Porque quem te chamou é fiel para cumprir a promessa dele na sua vida. Pega essa chave no seu coração. Quem somos nós no reino? Somos pessoas que Deus colocou nessa terra para sermos uma bomba atômica contra o inferno. Com o quê? Com o que você tem e acabou. Ponto final. O que você pode fazer agora? O que você pode começar? O que você tem? Faz com o que você tem. Faz com o que você é. Deus está chamando pessoas nessa live. O reino precisa de pessoas corajosas. Daniel, mas eu tenho medo. Vai com medo. Daniel, mas eu estou inseguro. Vai inseguro mesmo. Daniel, não sei o que vai acontecer, nem eu. Mas a Bíblia fala assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. O que é isso? Muitas vezes a gente quer que Deus mostre o caminho inteiro, mas não vai acontecer isso não. O que é a lâmpada para os meus pés e a tua palavra? É cada passo que você for dando, ele vai iluminando o seu caminho. É como uma lanterna. É como uma lanterna. Hoje você vai dormir e você está falando assim, eu não sei como que eu vou resolver esse problema amanhã. Mas Deus vai te dar estratégia amanhã, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua provação. As misericórdias do Senhor é a causa para nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Qual palavra que você quer mais de Deus para te encorajar? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, quem impedirá? E aí vai. A Bíblia fala assim, ó, não tema. Sabe quantas vezes? 365 vezes. Para você usar uma vez por dia, por todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida por um ano. Quando vira o ano, tem mais 365 vezes dizendo, não temas porque eu estou contigo. Você acha que é em vão isso? Você acha que a Bíblia fala algo em vão? Nunca fale algo em vão. Amém? Diga aí, quem é você no reino? Tem que queimar. O que o teu coração está queimando? Começa. Daniel, eu quero ser uma coluna financeira. Começa. Que em breve você vai ser, mas se você não começar agora, você nunca vai saber o que vai ser. Daniel, eu vou ser um pregador. Se você não começar com coisas pequenas, fazendo um grupo aí de Telegram, de WhatsApp, compartilhando a palavra, pregando para os seus amigos, você nunca vai saber. Eu já tive a oportunidade para pregar para mais de 1000 pessoas. E já preguei para uma pessoa só. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, se você entender que Deus quer te usar para ganhar uma alma, se você ganhar uma alma com o seu dinheiro, com a sua pregação, com o seu louvor, com o que você tem, com o que você é, com o que você faz,
você receberá galardão por isso. O que é galardão? O que nós vamos receber lá na Nova Jerusalém. Uma coroa, a coroa da vida. E aí eu lembro minha vozinha falando que a nossa coroa, quem ganha alma, né? Independente do jeito que você ganha alma, pregando, investindo, não importa. Coloca-se pedrinhas na coroa. Eu lembro que minha avó sentava para tomar café e eu ouvia isso dela. Então Deus quer encher a tua coroa cheia de pedrinhas aí. É uma linguagem bem simples, mas para ilustrar que cada vida que você ganha, Deus se alegra com você. Cada alma que você alcança, Deus se alegra com você. Cada pessoa é importante para o Senhor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém? Vamos fazer uma oração juntos aqui? Vamos lá? Quem sou eu no reino? Você é uma bomba nuclear no reino. Deus te colocou nessa terra aqui para você vencer todos os levantes. Amém? Eu vou deixar essa live salva. Nós vamos compartilhar essa live, vai ser poderosa. Tem um monte de gente precisando ouvir essa live aí, fechou? Vamos orar então? Vamos juntos aqui? Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essas almas que se conectaram aqui, que estão conectadas ainda. Pai, eu sei que muitas pessoas estão dizendo assim, mas eu não sou digno, eu já errei muito, eu já falei muito. Para você que está pensando assim, peça perdão agora. Agora, assim ó, Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. A Bíblia fala que Ele é fiel para te perdoar de todos os seus pecados. Deus, neste exato momento, perdoa os seus pecados. Então agora, tudo que você achava que você não era mais digno, ou seja, que você era indigno, indigna, agora, mesmo sem merecer, Ele nos ama. Isso é graça. Então Ele está dizendo assim, ó, como nós lemos aqui em 1 João. Olha só, vamos lá. Eu estou orando aqui, já ministrando novamente. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. Oh, glória a Deus. É a palavra do início. Você é filho, você é filha amada. Ninguém pode tirar isso de você, amém? Ninguém. Eu fico imaginando Pedro. Ele sai todo molhado dali. Sai meio titubeando. Mas no final do dia ali, no final da noite, ele vivenciou tudo aquilo. Pega essa chave que eu vou ministrar agora no seu coração. Enquanto o seu milagre não chega, enquanto a sua bênção não chega, Deus está te dando a oportunidade de você vivenciar o incrível. De você ter experiências gloriosas com Ele, com a presença dEle. Aleluia. Você pode receber isso no seu coração? Você pode receber isso na sua alma? Porque eu não estou falando com pessoas, eu estou falando com a sua alma nessa live de hoje. Por quê, Daniel? O que você está falando? A sua alma anseia por aquilo que você nem viu ainda. Isso é muito forte. Na semana da cura da alma eu falei sobre isso. A tua alma, ela anseia por coisas que nem você sabe ainda. Se conecta com isso agora. E Deus te levantou. Ó, escuta isso que eu vou te falar aqui. Vou até baixar aqui, ó. Deus te levantou nessa terra. Deus te colocou nessa terra. Ele falou assim, ó, eu vou pegar o fulano, o Beltrano aí, eu vou soprar vida nele, lá no ventre da mãe, e vou colocar ele na terra, para ele destruir o inferno, para que almas sejam ganhas através dele, através dela. E vai ser com o que você tem. Deus está te chamando hoje. Deus está falando assim, ó, pode vir. Vem. Deixa comigo. Obedece a minha voz e deixa comigo. Obedece a minha voz e deixa comigo. Dá o teu passo de fé. Vai lá, dá o seu passo de fé. Dá o primeiro passo. Aleluia. Sai do barco. Pisa na água. A maioria das pessoas acha que vão pisar na água e já vão afundar. Pedro pisou na água como se fosse terra firme. Ei, preste atenção. Aquilo que você acha que é areia movediça, que é água, aquilo que você acha que vai te afundar, quando você der o passo, Ele vai estender a mão
E aquilo que era para você afundar, você vai pisar na mão dele, ó. Firme como uma rocha. E se for necessário, ele vai te carregar na mão dele. O tempo todo. E ó, se ele fizer isso, você está guardado, protegido, amparado. Então eu te faço uma pergunta. Qual o melhor lugar para você estar? Nas mãos dele. Quem é você no reino? Uma pessoa que Deus chamou, escolheu para você fazer o maior estrago possível contra o inimigo. E isso de que forma? Ganhando almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia fala assim, ó, quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Eu quero fazer esse apelo na live de hoje. Quem quer entregar a sua vida para Jesus? Ou quem já entregou a sua vida, mas que hoje está falando assim, ó, eu vou fazer o que Deus está me mandando a partir de hoje. Escreve aí nos comentários, eu vou fazer o que Deus está mandando a partir de hoje. Ou eu entrego a minha vida para Jesus agora. Porque tem gente que já entregou, mas está com medo. Está pensando, o que eu vou fazer? A partir de hoje, o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer, porque eu sei que não vai me faltar nada. Ei, quando Deus manda você dar algo, quando Deus manda você fazer algo, você não viu ainda. Só você que não viu, lembre-se que ele já viu, mas ele já proveu além do que você vai dar. Porque quando ele te pede, Deus não fica devendo nada para ninguém não, gente. Por isso que Deus quer pessoas generosas, com o coração voltado para Ele, que amem a Ele, que não parem por nada. Pessoas que não param por nada são imparáveis. Pessoas extraordinárias. O que é uma pessoa extraordinária? É uma pessoa que não é comum. O ordinário é comum. Ele nem sabe o que ele está nessa terra. Agora, o que é o extraordinário? É que sabe que está nessa terra. E além de saber o que está nessa terra, ele não para por nada o que Deus colocou na vida dele. Porque ele sabe que toda a dádiva, toda a bênção de Deus está ligada com o propósito, com a missão dele. Não para não, querido. Você, mulher que está aqui, não pare por nada. E se você estava parado, reinicie. Comece agora. Qual o melhor momento para fazermos algo? Agora. Porque o passado já foi. Daniel, mas eu errei muito. Para de carregar esse passado tenebroso. A gente fala sobre isso no Extraordinário. Passado tenebroso. Tenebroso, para com isso daí. E o futuro pertence a Deus. Então qual o melhor momento de fazermos algo? Agora. Qual o momento que você tem, entre aspas, que eu vou dizer aqui, poder de agir, né? É agora. Então agora você vai verbalizar isso. A partir de hoje a minha vida não é mais a mesma. Quem se posiciona junto aí? Quem fala assim, a partir de hoje acabou isso na minha vida? Eu inicio o projeto de Deus na minha vida. Eu inicio o extraordinário. Chega de ser ordinário. Chega de ser comum. Eu vou ser simples como as pombas e extraordinário como Jesus era. Simples e extraordinário. Comum é o vil, comum é de qualquer jeito. O simples é ausência de complicação. Simples e extraordinário. Extraordinário é além do comum, é o oposto de comum. Simples e extraordinário. Eu sei que vai ser desafiador, mas se Deus me der as soluções, vai ser simples. E se eu alcançar o que Deus vai me dar, porque eu sei que eu vou alcançar, vai ser extraordinário. Quem recebe a chave? Quem pega isso daí, guarda e fala assim, ó, a partir de hoje é um marco na minha vida, a partir de hoje é um divisor de águas na minha vida. Deus está me chamando, eu ouço a voz do Senhor com honra e vou fazer. Daniel, até quando eu preciso fazer enquanto você estiver nessa terra? Último suspiro, partiu da terra, você não pode fazer mais nada. Mas enquanto estivermos nessa terra, vivo, precisamos fazer para Deus. Amém por isso? Vamos encerrar a live. Ó, se você não me segue no Instagram, siga no Instagram. Se você não é inscrito no canal do YouTube, o mesmo nome que está no Instagram está no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal. E se você puder fazer, compartilhe o canal. Sabe, a gente precisa de inscritos lá. Eu gostaria que alcançasse o maior número de inscritos lá, sabe por quê? Para nós fazermos live lá também. Que daí dá para fazer live.
Então eu quero convidar você hoje para nós compartilharmos essa live de hoje. Vou deixar salva, tanto aqui, já vou baixar ela e já vou jogar no YouTube também. Quem sou eu no reino? Então se eu pudesse que você me desse uma explicação agora. Quem é você no reino? Através dessa pergunta, eu quero que você ore hoje com a sua família junto aí. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa live com quem está sem rumo, com quem está sem propósito, com quem está sem a missão de vida ativa, quem estava parado, talvez no ministério, quem estava precisando ativar algo na sua vida. Combinado? Que Jesus abençoe vocês, estamos juntos e vamos compartilhar a live. Deus abençoe.